Bom, com o objetivo de saber como a população percebia a presença do regime militar em seu dia a dia, o Instituto Vladimir Herzog e o Museu da Pessoa lançam o projeto Cotidianos Invisíveis da Ditadura. E para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui a Gabriela Oliveira de Abreu, historiadora formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em História Comparada também pela UFRJ, atualmente coordena a área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, e também o Lucas Figueiredo Torigói, ele que é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, foi professor de História do Brasil, Filosofia e Sociologia do Ensino Médio e cursos pré-vestibular, atualmente é coordenador de pesquisa do Museu da Pessoa. Sejam bem-vindos aqui a Gabriela e Lucas, bom dia para vocês. Bom dia Marilu, bom dia aos ouvintes, obrigado, prazer estar aqui. Bom dia Marilu, um prazer estar aqui de novo, obrigada. Prazer é o nosso recebê-los. Vamos começar aqui com a Gabriele, né, Lucas? Ladies first, vamos lá. Gabriele, bom, são vários aí os registros, né, sobre as vítimas conhecidas da ditadura militar, mas poucos os materiais disponíveis sobre as vivências de pessoas comuns durante esse período da repressão. Qual que é a importância da gente conhecer e documentar também essas histórias, Gabriele? Obrigada, Marilu. Como você trouxe, a historiografia do tema sobre a ditadura, não só os estudos acadêmicos, mas também as representações midiáticas, né, artísticas a respeito do período, tanto no teatro, no cinema, na literatura, na música, já deram conta aí de algumas experiências, de algumas trajetórias, mas existem outras que, de fato, estão ainda encobertas, o que demonstra que a gente ainda tem muito a aprender a respeito da ditadura militar e que ela foi ainda mais ampla e, enfim, acometeu ainda mais pessoas do que a gente imagina. Então, o projeto tenta dar essa dimensão um pouco mais completa do que foi o regime militar, enfim, a ditadura, e trazendo essa dimensão também de que todas as pessoas, de forma indireta ou indireta, em diferentes níveis, foram atingidas, foram afetadas por políticas da ditadura. Ainda que naquele período, ou até mesmo anos depois, já num período pós-redemocratização, elas não tenham essa percepção. Então, o Cotidianos, esse projeto, ele tenta fazer uma provocação nesse sentido também. E, Lucas, quais tipos de histórias, né, o projeto pretende contar? Quem que são essas pessoas entrevistadas? Conta pra gente. Bem, como a Gabriele falou, assim, bem na linha do museu e do instituto, toda e qualquer pessoa que viveu nesse período, né? Porque justamente a gente está buscando ampliar o olhar sobre o que foi viver durante esse período nefasto, né? Direta ou indiretamente, todos sofreram com isso. Então, o perfil ele acaba sendo mais diverso do que o que a historiografia em geral, como a Gabriele falou, acabava abordando, né? Então, a gente está entrevistando taxistas, professores e professoras do ensino básico, pessoas que militaram pela causa LGBTQIA+, nesse período. A gente conseguiu ter contato com alguns mestres de escola de samba que também sofreram muito aqui em São Paulo durante esse período, né? Com a perseguição à cultura. A gente também está entrevistando padres, párocos, donas de casa. A gente está entrevistando pessoas que se autotitulavam donas de casa nesse período, como é que elas viviam, né, como é que o regime entrava ou não na casa das pessoas, bancários, para falar sobre a questão, né, enfim, de como é que se colocava um prato de comida na época, né, os efeitos da inflação, enfim, perfis diversos que possam trazer para a gente dimensões que talvez os mais jovens hoje não vejam, né? Que a ditadura, ela acabou por vitimar todas as pessoas em âmbitos que a gente não pensa muito, né? No cotidiano, no dia a dia. Exatamente. Exatamente. A gente está vivendo novamente aqui no Brasil a volta da inflação, por exemplo, né?
E aí, quando você falou aí da dona de casa, enfim, da pessoa comum ali no dia a dia, ela também deve ter sentido, né? Nessa época da ditadura também, essa questão também da inflação, do alto custo de vida, da carestia. E é importante isso, né? Quer dizer, como que a pessoa sentia na época, né? Então, enfim, a própria família de vocês, né? Sua família, Lucas, sua família, Gabriele, o que que eles falam para vocês? Que eu acho que vocês são muito jovens, acho que nem tinham nascido, mas enfim, o que que vocês, dentro do próprio convívio de vocês, podem trazer aqui de contribuição? Aqui eu, como se fosse o Museu da Pessoa, agora entrevistando vocês. Vamos lá, Gabriele e Lucas. Boa, Marilu. Só voltando um pouquinho ao projeto, uma coisa que eu acho muito interessante, você trouxe o exemplo da dona de casa, é que talvez a narrativa da dona de casa, o testemunho dela, não dê conta das agressões, das violências mais tradicionais, digamos assim, que a gente conhece a respeito da ditadura, né? A tortura, o desaparecimento forçado, a prisão, a censura, mas ela talvez vai sentir, vai lembrar de quando ela ia ao mercado, numa semana com um dinheirinho e comprava uma quantidade, na semana subsequente ela ia de novo e já comprava aquele mesmo dinheirinho uma outra quantidade, ou então em que medida a ditadura atingiu a escola dos filhos dela, o ensino que era, enfim, preconizado, disponibilizado para os filhos dela. Então, o projeto dá também uma dimensão de violências que a gente, talvez, quando se remete à ditadura, quando precisa pensar naquele período, não lembra, porque essas outras violências, grandes violências, ficaram bem mais marcadas do que essas microviolências do cotidiano. E sobre a minha família, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo agora, mas minha família toda é do Rio, fui nascida e criada no Rio de Janeiro, e as narrativas, elas são diversas, assim, mas o que prevalece é uma lembrança muito forte a respeito, sobretudo, da questão do custo de vida e da carestia, da censura, mas menos dessas outras violências mais tradicionais, né? De tortura, desaparecimento forçado, muito porque a gente sabe que a ditadura a todo momento tentou encobrir essas violações, então realmente o cidadão comum, digamos assim, que estava só ali vivendo, tocando a vida, trabalhando, que não estava necessariamente relacionado às questões políticas do país, essas outras violências acabaram passando quase que batido, muito por conta desse esforço, não porque não haviam essas violências, mas muito por conta desse esforço que o próprio regime fez de encobrir essas violências. Então, que eu lembro, eu tenho 26 anos, nem mesmo a minha mãe viveu esse período tão intensamente, mas o que eu lembro dos meus avós era um pouco essa dimensão mais cotidiana mesmo, que se relaciona muito com o projeto, inclusive, do dia a dia, da polícia, das forças militares estarem mais ostensivamente nas ruas, interditando também o ir e vir, não só enfim, de militantes, mas também da própria população, sobretudo a população negra, periférica do período. Então, é um pouco da lembrança que eu tenho de perguntar na época de ensino médio, de escola, quando eu estava estudando esse período, antes mesmo de entrar na universidade e escolher ele enquanto um tema de pesquisa meu. Eu lembro de pequenas consultas que eu fiz com a família, que a gente sempre faz na época, eu lembro um pouco deles me trazerem esse tipo de lembrança. Exato. Eu estou fazendo as perguntas justamente, vocês são muito jovens, e aí a gente tem jovens ouvindo, temos jovens aqui na sociedade que nunca imaginaram o que foi a ditadura militar, né? Então, a importância desse projeto de vocês. E eu queria saber de você, Lucas, né? Enfim, na tua família, o que você ouvia também a respeito da ditadura militar? E eu faço uma provocação aqui também, para quem está acompanhando aqui no chat da Rádio Brasil Atual e também da TVT, como é que era a experiência? Você sabia que estava acontecendo ditadura? É que aqui o pessoal é muito politizado, né? Muito bem informado, mas, enfim, como é que vocês sentiam? Né? Eu coloco aqui para cada um também dar a sua contribuição aqui no nosso chat a respeito dessa pesquisa que o Instituto Vladimir Herzog e o Museu da Pessoa estão fazendo com pessoas comuns do dia a dia, como é que eles sentiam a ditadura militar. Lucas, você, conta aí. Você também é muito jovem, não tinha nem nascido, mas conta pra gente aí da sua família. Marilu, eu tenho 30 anos, eu tenho a mesma idade que o Museu da Pessoa, eu nasci em 92, então realmente não vivi diretamente isso, mas
É uma coisa que me marcou muito. Eu tô fazendo algumas dessas entrevistas, são 15 pessoas que a gente entrevistou durante esse mês, né, nessa etapa. Uma coisa que marcou muito foi uma história, foi a primeira entrevista que a gente fez com o Antônio Rolim, o Toninho. Ele é um taxista atualmente, que ele veio de uma cidade chamada Solonópole, no Ceará. Ele veio para São Paulo em 72, se eu não me engano, né? E, por exemplo, você tem uma ideia, né? A ditadura militar, como a gente sabe que ela aprofundou as desigualdades econômicas muito, né, durante o seu período, a gente sabe que muitos tiveram que migrar, sair da sua terra, né? E isso também é uma violência de Estado, né? Muitas pessoas foram forçadas a sair da sua terra, a se separar das suas famílias por conta da desigualdade que cresceu muito. A família do seu Toninho foi assim, ele teve que vir para cá, né? A família inteira, enfim, os seus irmãos foram cada um para um estado, eles puderam se rever 20 anos depois, né? De cada um ir trabalhar, um em Goiás, um no Paraná, ele aqui em São Paulo, por conta da carestia, né? E a história da minha família é muito parecida. A minha família, por parte de mãe, ela é de uma cidade chamada Pesqueira, no interior de Pernambuco, né? E a minha mãe, ela veio para cá nos anos 70 também, porque não tinha emprego, não tinha comida, não tinha água lá, né? E ela dizia para mim o seguinte, isso foi muito interessante, porque ela me falou uma semana antes do projeto começar e de maneira espontânea, não perguntei para ela. Ela falava assim, nossa, filho, quando eu era criança, a gente comia a ração dos americanos. Ela falou para mim. Era o que tinha para a gente comer na escola, né? Então, provavelmente isso devia ter a ver com os acordos, MEC-USAID, né? Enfim, olha só como essa história com H maiúsculo, essa história dos livros didáticos, ela aparece na vida da gente sem a gente, né, nem perceber, sem nem perguntar, né? E eu acho que o intuito desse projeto é um pouco mostrar, né, a história na história das pessoas. Como que a história das pessoas tem a ver com a história da sociedade, tem a ver com a história do Brasil, né, e as suas vivências têm a ver com as violências cotidianas que a ditadura imprimia na vida de todo mundo. Então, a minha família é uma família de imigrantes, né, que vieram do Nordeste, que tiveram que ganhar vida longe da sua terra, assim como a de alguns entrevistados. Então, acho que quando tiver tudo pronto, o ouvinte, né, quem está vindo a gente aqui, com certeza vai se identificar, vai criar uma empatia com os entrevistados, porque, e eu acho que, espero que isso aconteça, é um pouco o objetivo do projeto. A gente vê, né, como que tomar uma consciência um pouco mais apurada de como que esse regime nefasto influenciou negativamente a nossa vida, né? Assim, às vezes a gente até nem perceber. Alguns desses nossos entrevistados também falam, nossa, depois de 10, 15, 20 anos eu vinha perceber o que estava acontecendo, né? E isso é muito importante para os jovens que podem estar ouvindo a gente, né? Se algum regime desse tipo voltar no Brasil, a gente está lutando para que isso não aconteça, todos vão sofrer, né? Todos sofrem de alguma maneira, né? E isso é sentido no cotidiano. Exato. Bom, a gente já está, né, num governo de extrema-direita, né, Lucas, só lembrando, e, claro, já estamos sofrendo, né, enfim, carestia voltando, o preço da gasolina já impactando, já no preço dos alimentos, mas olha só que interessante, muita gente participando aqui já, olha só, a Yoshi Roberta tá falando o seguinte, minha mãe era do Rio de Janeiro, e sempre relatou falta de alimentos, fila para comprar, eu já nasci após esse período no Paraná, mas peguei todo o rescaldo da inflação,
educação e escola pública sucateada. Bem lembrada essa questão da escola. O Emir Elias falando, na ditadura não sabíamos de nada. Encontrei a diretora assassinada pelo marido na escola e, apesar do horror, nada, em caixa alta, foi falado, explicado aos alunos e ainda culparam a vítima e ele conclui, ditadura nunca mais. A Joyla Carneiro falando aqui, gente, o livro Sociedade Secreta do maranhense José Louzeiro fala da tortura da ditadura militar na visão de um traficante, ele foi preso com Stuart Angel, tudo de Louzeiro é do tempo da ditadura de 64. Inês Regina, lembro de Bete Carvalho, de que me vale um saco de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Lembrando, né, que a cultura, a música, né, teve uma contribuição impressionante nessa época. A gente está vendo aí, quem está na Rádio Brasil Atual, quem está ouvindo, não está vendo a imagem do Lucas, mas ele tem na parede um violão ali. Enfim, é um cara também das artes, da cultura, e como a cultura é importante, né, também para a gente tomar consciência, né, do que está acontecendo no nosso país, né? A gente já comenta aqui, olha só, a Daniela Soledade falando, já te ouvindo, me identifiquei, Lucas. Minha família também é de imigrantes nordestinos. Deixa eu ver quem mais. A Saída Pele Esquerda falando, Joyla, tudo filme de ditadura, é muito triste, viu A Casa dos Espíritos, sobre a ditadura Pinochet. Ainda, deixa eu ver, a Joyla falando, vivi no fim da ditadura, meu professor de USPB, olha só, me dava aula com a voz bem baixinha, quando fiz uma pergunta, ele saiu correndo, nunca mais voltou. Frustrei. A Vera Maria já está vazando algum som aqui, mas tudo bem, vamos ficar atento aqui. A Vera Maria falou, já imaginou esses policiais, né, entrarem na sua casa sem ser convidado? Enfim, olha, tem muita gente aqui falando, relatando, né? Eu, por exemplo, na época, era bem pequena, mas eu lembro que estava no primário e eles faziam assim, fazer uma composição, alguma coisa sobre a Revolução de 64. Primeiro, começa aí, eles falavam Revolução de 64. E eu peguei outro dia o caderninho lá, bem antigo, e fazendo elogios, olha só, uma criança, né, fazendo elogios, que a gente não sabia de absolutamente nada. Então, quer dizer, é um projeto realmente importante, agora eu passo para a Gabriele, para os jovens que estão aí aderindo também à extrema-direita, né? Quer dizer, esse é um projeto também muito importante para quem está embarcando aí nessa barca e não tem ideia do que foi a ditadura, né? Sem dúvidas, Marilu, a gente espera muito que esse projeto também atinja esse público que está mais à direita, digamos assim, do espectro político, que em alguma medida tem se afeiçoado com a ideia de retorno de uma ditadura no Brasil. Então, muito desse desejo de alguns do retorno da ditadura tem a ver com uma falta de empatia, de identificação com as histórias já contadas. Então, a gente espera que essas histórias que dão conta dos pormenores da vida social, da vida política do Brasil, comova, enfim, positivamente essas pessoas que também estão nesse espectro político, que também estão, em alguma medida, afeiçoados com essa ideia de um retorno à ditadura. A gente realmente espera atingir essas pessoas. Tá certo, aqui o pessoal continua, a gente já tem um entrevistado já esperando a gente, mas eu vou só ler aqui, falando, deixa eu ver aqui, Guga Boa Vida falou, tive um professor de USPB que era dedo duro, agente infiltrado dentro da escola. A Marta de Castro falou isso, Marilu, ninguém sabia de nada, tudo era muito escondido. Enfim, a Eliana Mate falando, não acho que corremos o risco de retornar a uma ditadura civil-militar aberta, mas podemos voltar àquele Brasil democrático, entre aspas, para 1/3 da população, como foi desde o descobrimento. Portanto, está aqui vários comentários a respeito aí também dessa experiência, desse projeto importantíssimo. Enfim, agora a gente quer saber quando é que a gente vai poder ouvir, ver esses personagens todos escolhidos pelo Museu da Pessoa, pelo Instituto Vladimir Herzog, quando que isso vai poder estar acessível ao público? Não sei se é a Gabriele ou se o Lucas.
Marilu, o projeto ele já foi... A gente terminou as entrevistas ontem, inclusive, por coincidência, né? A gente espera que já no mês de maio essas 15 entrevistas estejam, né, com os vídeos editados e, enfim, já disponíveis nas plataformas todas do Instituto Vladimir Herzog e do Museu da Pessoa. Então, em breve já, logo virando aqui a esquina no mês de maio, a gente já vai estar tendo a divulgação dessas histórias todas, da coleção no portal do Museu da Pessoa, das coleções no site do Instituto. Gabriele, pode falar. Agora a gente só está terminando aqui. Gabriele, mais alguma falinha rápida, que a gente já está com o nosso entrevistado aqui já na linha. Valeu, Marilu. Não, somente agradecer, acho que posso falar também em nome do Lucas, do Museu da Pessoa, do Instituto Vladimir Herzog, pelo convite, a oportunidade que a gente está tendo aqui de divulgar esse projeto, que tem sido feito com muito carinho, com muito esmero da nossa parte. A gente espera que vocês gostem e é só acompanhar a gente do Museu da Pessoa e do Instituto Vladimir Herzog para saber a respeito de data de lançamento. E é isso. Só muito obrigada mesmo e nos acompanhem aí nas redes para poder saber a respeito do lançamento. Muito bem, eu quem agradeço aqui vocês, a Gabriela Oliveira de Abreu, historiadora formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em História Comparada, também pela UFRJ, atualmente coordena a área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, e o Lucas Figueiredo Torigói, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, ele que foi professor de História do Brasil, Filosofia e Sociologia do Ensino Médio e cursos pré-vestibular e atualmente é coordenador de pesquisa do Museu da Pessoa. Beijo para vocês, Lucas e Gabriele. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.